freguesia de Nossa Senhora da Encarnação do Passé. E surgem duas paróquias aqui que hoje são cidades. A paróquia de Nossa Senhora das Candeias e a paróquia de São Sebastião do Passé. São Sebastião não tirou o nome final, que é do Passé, porque saiu daqui. Então é daqui que o padre saía dessa freguesia para celebrar missas nessas duas paróquias que se transformaram em cidades. Veja a importância, portanto, dessa imensa freguesia de Passé. Vejam, para construir esse templo, eu achei interessante alguns documentos históricos. Eu fiz algumas pesquisas também no exterior e na Torre do Tombo tem um documento muito interessante em Lisboa, em 1784. A rainha de Portugal, Dona Maria I, aquela que ficou louca, que veio para o Brasil com seu filho Dom João VI, lembram? Quando aqui Napoleão invadiu Portugal, a corte se transferiu para o Brasil. A rainha veio para aqui já louca, mas em 1784 ela estava muito lúcida. E ela faz um ofício para o governador da Bahia, perguntando se o padre para essa paróquia aqui chegou. O governador se aproveita para dizer que chegou e ao mesmo tempo pede reforma, porque naquele século XVIII, no século seguinte à Constituição Inicial, a igreja passou por reforma que os paroquianos fizeram, mas faltou o altar. E aí ele pede a graça de sua majestade real para que mandasse algum dinheiro para terminar a obra que os paroquianos não conseguiam fazer. Então, de lá para cá, o que a gente percebe é a deterioração. É uma deterioração, mas a gente se preocupa. Observe as paredes. Olha ali, por exemplo. Aquilo ali é do mar. Veja como nossos ancestrais africanos, e eu digo africanos porque os indígenas já não estavam mais aqui para contar a história, já tinham sido exterminados. Foram eles, os nossos ancestrais africanos, que subiram essa rampa aqui, que liga à igreja, com essas pedras pesadíssimas, foram colocando uma por uma, imagine até chegar lá em cima e construir essa igreja. Então a gente não pode nunca desprezar o trabalho da nossa ancestralidade para construir esse patrimônio. E a história que esse patrimônio conserva. Em 1977, o IPAC, Instituto Patrimônio Artístico Cultural da Bahia, veio aqui e viu como é que estava e já pediu urgentemente em 77 que tivesse uma intervenção federal e nada foi feito. 77. No final dos anos 80, Júlio está aqui, Júlio era secretário de Cultura na época, Júlio Nessim Brito, e Júlio veio aqui com a equipe, trouxe, fez todo o levantamento, pediu, por favor, façam alguma coisa, porque é muito caro fazer isso aqui. O município, segundo ele, não tinha condição na época, e até hoje municípios que não tem, não sei se custa em torno de 15 milhões de reais uma restauração dessa, mais ou menos isso, né? 14, 12, não menos que isso. Mas o que é que acontece? O teto caiu. Ao ceder, muita gente disse ruínas. Eu me preocupei porque até eu reproduzi esse discurso e coloquei no livro Candeias, História da Terra do Petróleo, a imagem da frente, e ruínas eu coloquei. Não ruínas não, a igreja ainda celebra aqui dentro. Para essa localidade, isso aqui está muito vivo, presente. Né? Quando eu cheguei aqui nos anos 90, ainda encontrei túmulos aqui dentro. Um de Manuel Moreira do Vale, em 1883, outro de uma jovem, em 1927. O imperador Dom Pedro II já tinha proibido enterrar dentro das igrejas, desde 1850. Aqui era costume ainda no século XX, 1917, 1927, túmulos dentro da igreja. Até porque as pessoas acreditavam piamente que quanto mais perto do altar estivesse o seu corpo, mais a alma de Deus. Então a igreja cobrava caro e comercializava isso muito, né? Os túmulos dentro das igrejas. Então as pessoas preferiam estar aqui. Teve um túmulo de uma jovem aqui que me encantou. Ela fez aniversário em um dia, 2 dias depois ela morreu, estava por casar. O noivo dela ficou inconsolável, colocou uma lápide de mármore gigantesca, aqui bem lá na frente, ali, e dizendo do coração dele desolado, né? Um discurso belíssimo ele coloca. Eu consegui fotografar isso, depois que eu cheguei, depois já não estava mais aqui, levaram o mármore. Os azulejos seiscentistas que vieram de Portugal, raríssimos no Brasil, estava aqui em profusão dentro dessa igreja. Então um patrimônio gigantesco que se confunde com a história dessa localidade e de duas cidades que compõem o Recôncavo Baiano, que são Candeias e São Sebastião do Passé. Então isso é para vocês perceberem a importância desse espaço sagrado em que nós estamos no momento. Por isso esse abraço, eu queria parabenizar Vasco e todas as pessoas daqui da localidade, os convidados que vieram, sobretudo o pessoal da UESB, do mestrado, os professores daqui estão também de Candeias, alunos, todos. Do mestrado e da extensão. E da extensão do mestrado, na extensão fica onde? É porque, na verdade, assim, da UESB, nós temos aqui alunos do curso de extensão, lá em Jequié, e aluno também do curso do mestrado. O extensão a gente não pede, não tem uma escolha em termos de escolaridade. Entendi. Não é? Então é isso. Sim, é um dos tripés, né? Isso. A extensão universitária. Então é isso que eu gostaria de falar, mas pedir a vocês o seguinte, nós não temos realmente, assim, enquanto pessoas, não temos o dinheiro para fazer isso aqui, mas temos a pressão política que tem que ser grande para que
isso aqui possa entrar no programa Monumento do Ministério da Cultura, que Cachoeira está lá, grande parte já foi, com certeza, revitalizada para nossa alegria. Santo Amaro, vários imóveis. São Francisco vai entrar e Candeias não tem nem imóvel sequer. Ele não é tombado. Por incrível que pareça, Candeias só tem 2 imóveis tombados. Um de 1943, que é o Engenho Matuim, fica ao lado da Alquímica, e outro de 1944, que é o Engenho Freguesia, onde abriga o Museu do Recôncavo. Só esses 2 imóveis. Esse não é tombado, a matriz Nossas Candeias também não é tombada, e infelizmente não tem proteção por um tombamento, não tem, nem o município, que o município ainda está providenciando fazer esse tombamento, e tem que ser feito mesmo para que a Bahia também o tombe e que a gente possa dar maior, assim, força ao pedido por seu imóvel tombado, né? Então é isso que eu queria dizer para vocês. O senhor falou do recurso, qual a previsão de recurso para... Não tem previsão nenhuma. Hoje é o passo inicial. Mas o senhor falou na ordem de 100 milhões? 12 milhões. Em torno de 12, 15 milhões eu faço essa previsão, pelo que já vi de outros imóveis semelhantes pelo Recôncavo que estão sendo ou foram revitalizados, né? Então, mais ou menos isso. Pode ser até que seja um pouquinho menos, porque eu não sei se o entorno, o sítio todo vai ser preservado. Acho que não, vai ser só o templo, né? Mas tem todo um sítio do entorno que eles têm, que essa casa mesmo aqui descaracterizou totalmente, ela não tinha que estar aqui. Mas foi importante fazê-la, porque a mulher que aqui vivia, cadê Donazinha, que foi aluna de Wanda, inclusive, né, Wanda? Você que alfabetizou Dona Luísa, né? O apelido era Zinha? Pois é, então ela tinha que ficar aqui ao lado, porque ela conseguiu então guardar os santos aí, imagens sacras do século XVII, século XVIII, imagens madeira policromada, imagina. Então, pelo menos ela conservou, guardou isso aí ao lado e protegeu a igreja durante um bom tempo até o seu falecimento. Mas esse imóvel, naturalmente, tem que sair, porque ele não faz parte, né, desse conjunto arquitetônico aqui. Que ela preservou? As imagens estão guardadas durante um bom tempo, quando na casa de uma professora escondida, ninguém revelava, pouquíssimas pessoas sabiam, porque são imagens raríssimas e caras, né? Os ladrões dessa área, você sabe que eles são miseráveis mesmo, vão atrás porque dá dinheiro. Mas eu até sugiro que tirem as que estão lá na escola, porque ali não tem proteção nenhuma. Já conversei com os párocos locais, o crucifixo de marfim, por exemplo, está na sala, no quarto do Frei Francisco, dorme lá, ele colocou para proteger. Tem mais uma que está lá, as outras estão na localidade, mas eu queria que vocês vissem logo como tirar daqui, porque um dia reformado essas imagens retornarão aqui ao seu altar. Nos altares laterais não tem, desde o século XVIII já não tem mais, mas o altar principal, o altar maior... A igreja já retirou da escola, está toda a proteção da igreja. Ótimo, já está na proteção da igreja essas imagens, excelente, porque a gente precisa de fato... Sim. Sobre uns anos que tiveram atrás aí, que as imagens... algumas imagens aqui da igreja Nossa Senhora da Encarnação do Passé se encontravam no IPAC para restauração, e outras estavam na paróquia de Nossa Senhora das Candeias. A quem tem algum conhecimento se as imagens que estavam no IPAC foram reformadas, se foram devolvidas para a nossa arquidiocese ou não? Não, não temos conhecimento, não. Eu não tenho conhecimento, inclusive, que estejam no IPAC. Não tenho conhecimento que estejam lá. Lá estão, e no Solar Ferrão, e no Aclamação, estão apenas os do Engenho Freguesia, que está ali na frente. O Engenho Freguesia, como o Museu de Caboto. Aí... A nossa igreja aqui, até uns 7 anos atrás, ela estava avaliada em 4 milhões de reais e estava no IPAC para a restauração de muitas imagens. Só que nunca mais ninguém deu notícia. As que foram para o IPAC já estavam danificadas, pelo que me constaram na época. Me falaram isso, danificadas, até quebrado o braço, o pescoço, para restaurar mesmo. As outras não foram para lá, foi o que me disseram. Eu não as vi, não fui lá. Houve um processo, há uns 7 anos atrás, houve um processo para ver se conseguia restaurar a igreja. Foi feito projetos, um projeto na época ficou avaliado em R$1.800.000, já estava tudo pronto, mas a própria Arquidiocese de Salvador não teve interesse em restaurar a igreja. Como hoje a Arquidiocese pertence a Camaçari, será que hoje a Arquidiocese de Camaçari tem esse interesse em restaurar a nossa igreja? Não, o problema todo é que a Arquidiocese que não tem dinheiro para isso. Nós convidamos a Diocese de Camaçari a estar presente aqui, além da paróquia local. Eles não têm recurso, a comunidade... Você sabe que a Igreja Católica não reforma igrejas, quem reforma é a comunidade. São os fiéis, são os paroquianos. E a comunidade, ela é carente, ela é pobre, ela não tem condição de restaurar isso aqui. Ela tem outras demandas muito maiores do que essa aqui.
né, do dia a dia, da sobrevivência, mas os órgãos federais e estaduais, eles podem sim ir com a parceria do município também fazer algo aqui. 1.800.000 não dá de jeito nenhum para fazer nada aqui. Isso foi há 8 anos atrás. Ah, sim, pois é, mas não tem possibilidade nenhuma. Eu acho que na época, inclusive, já tinha se conseguido até parceria, já tinha se conseguido até captação de recursos, mas a Arquidiocese de Salvador não teve interesse. 1.800.000 dá para ancorar tudo que já está em pé. Eu estou preocupado com essas colunas aqui ao lado, entendeu? Né? A sala de couro que era aqui em cima, você sabe que tem 3 janelas em cima, 2 embaixo e a sala de couro em cima. Tem uma parte lá que poderá cair. Muito cuidado, pedir para esse pórtico romano aqui que vai para o altar. Quando eu estava aqui gravando para a TV há uns 2, 3 meses atrás, caíram 2 pedaços grandes de reboco que pareciam, na verdade, pedra, tijolo, que o barulho no chão caiu do meu lado. Se caísse na cabeça, eu não estaria aqui agora. Então, todo cuidado para vocês não passarem para o altar por lá. Pela nave da igreja, não passem por lá, pela nave, passem por cá, que tem um postinho aqui do lado pela sacristia. Porque é perigoso ali cair de novo o reboco daquele grande, como foi, pesado, e na cabeça de alguém. Por favor, todo cuidado.